minha família não comemorou o aniversário do meu filho por 4 anos seguidos. 4 dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem pedindo R$ 3.400 para o fim de semana no chalé. Todo mundo está contribuindo, ela disse. Eu transferi R$ 10 com uma notinha, lista de convidados errada. Depois disso, bloqueei todos os cartões compartilhados, congelei o fundo de férias e sinalizei todas as cobranças daquele fim de semana. Eles alegaram fraude. O banco me ligou. Eu apenas sorri e respondi. Sinceramente, nem eu esperava reagir assim. Não depois de tudo que já me fizeram passar. Sempre achei que conseguiria ser uma pessoa melhor. Manter a paz. Ser o filho compreensivo. Mas o problema de deixar alguém pisar na sua dignidade por tempo demais é que uma hora você cansa de limpar o rosto e fingir que é só poeira. Meu filho completou 7 anos este ano. 7. Depois de já terem faltado ao aniversário dele 3 vezes, você pensaria que, pelo menos dessa vez, se lembrariam. Que mandariam um cartão. Que apareceriam. Mas nada. 4º ano consecutivo sem ligação, sem mensagem, sem sinal de vida. Minha esposa fez um bolo para ele, e ele mesmo decorou. Cobertura vermelha, velas de super-heróis, tudo do jeitinho que ele gosta. No fim, ele se sentou à mesa depois que os amigos foram embora, olhou para a cadeira vazia que eu tinha reservado para meus pais e perguntou: a vovó ficou presa no trânsito de novo? A gente mora a 15 minutos deles. Jurei a mim mesmo que não ia tocar no assunto. Não este ano. Qual seria o ponto? Mas fui olhar mensagens antigas, de anos atrás, e lá estava o mesmo padrão: silêncio total quando se tratava de mim ou do meu filho, e presença imediata quando se tratava de algo que os favorecia. A sensação era de que a gente era só figurante no filme em que eles são as estrelas. 4 dias depois, enquanto me arrumava para o trabalho, o celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe: R$ 3.400 para o fim de semana na cabana. Todo mundo está contribuindo. Só isso. Sem um oi, sem um como está o garoto, sem uma desculpa por ter perdido o aniversário de novo. Só uma cobrança, como se fosse minha obrigação. Fiquei parado na cozinha olhando para a tela. Minha esposa estava servindo cereal e perguntou o que aconteceu. Entreguei o celular para ela. Ela leu, não disse nada. Só me devolveu e continuou com o café da manhã. Foi aí que caiu a ficha. Eu estava financiando essas palhaçadas no automático. Fui eu quem manteve aquela conta de férias funcionando todos esses anos, mesmo depois que eles pararam de contribuir no 2º ano. Esperavam que eu cobrisse tudo, como se fosse meu dever. Abri o aplicativo do banco, transferi R$ 10 com a mensagem: lista de convidados errada. Bloqueei todos os cartões compartilhados em meu nome, congelei o fundo de férias e marquei todas as transações pendentes: um Airbnb em Lake Tahoe, aluguel de SUV de luxo, 2 reservas de spa e um sinal para restaurante. Saí de casa como se fosse uma quinta-feira qualquer. No meio do dia, o banco me ligou. O atendente queria confirmar as marcações. Eu sorri, me recostei na cadeira e disse: olha, tecnicamente não é fraude criminosa. Só são gastos não autorizados feitos por parentes usando uma conta da qual não tem nenhum direito legal. Como você pode ver, eu sou o único que contribuiu nos últimos 18 meses. Ele me colocou em espera por um momento e, quando voltou, confirmou: os cartões seriam bloqueados permanentemente, todos os pagamentos revertidos, a menos que fosse provado o contrário, e uma anotação seria incluída no sistema para futuras disputas. Eles não poderiam gastar mais um centavo. Mais tarde naquele dia, minha mãe começou a me bombardear com mensagens. Primeiro confusas, depois passivo-agressivas e, por fim, ameaçando a resolver de outro jeito se eu não desse um jeito até sexta-feira. Eu não respondi. Naquela noite, minha esposa me entregou uma cerveja e sentamos na varanda, vendo nosso filho brincar no quintal com seu novo lançador Nerf. Ela não disse muita coisa, só segurou minha mão com força. Achei que ali seria o fim. Mensagem dada, bem clara. Mas eu subestimei o quanto eles precisam se sentir no controle, como se eu ainda tivesse alguma dívida com eles. Eles não iam deixar barato. E agora, nem eu. 2 dias depois, eles apareceram. Sem aviso, sem ligação.
Olhei pela janela e vi o Lexus estacionado na calçada, como se ainda fizesse parte da família. Minha esposa estava lá em cima trocando de roupa, e eu estava terminando de lavar a louça do café da manhã quando ouvi a campainha. Abri a porta e lá estavam eles. Meu pai com a camisa de golfe de sempre, minha mãe de óculos escuros, mesmo com o céu nublado. Nenhum dos dois parecia bravo. Pareciam divertidos, como se tudo aquilo fosse só um mal-entendido que eu logo esclareceria. Minha mãe perguntou se podíamos conversar a sós. Saí e fechei a porta atrás de mim. Ela deu uma risada, disse que eu tinha exagerado e que se eu não queria ir pro chalé, bastava dizer. Lembrei a ela que eu nem tinha sido convidado, que tudo foi planejado pelas minhas costas. O sorriso dela sumiu na hora. Foi então que meu pai entrou na conversa. Disse que tinham ligado pro banco e ficaram sabendo que as cobranças foram sinalizadas como fraude. Afirmou que, se eu não ligasse de volta para desfazer aquilo, a situação poderia se complicar. Se eu não a consertasse, teriam que ir à polícia me denunciar por uso indevido de recursos financeiros compartilhados. Como se eu tivesse roubado algo deles. Não hesitei. Apenas disse para fazerem o que tivessem que fazer. Que a conta estava no meu nome, os cartões eram meus, e que a única fraude ali era a forma como me tratavam como um caixa eletrônico fingindo que meu filho não existia. Minha mãe mandou eu crescer. Meu pai murmurou algo sobre o porquê de meu irmão sempre se dar melhor na vida porque ele não queimava pontes. Eles foram embora depois de 5 minutos. Sem gritaria, sem cena. Mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. Na manhã seguinte, minha esposa me ligou da garagem. Eu ainda estava escovando os dentes. Vem aqui fora, disse ela. Saí descalço e vi o que tinham feito. A bicicleta nova do nosso filho, presente de aniversário, estava dobrada ao meio no gramado. Uma das janelas do carro tinha uma rachadura fina, como se alguém tivesse jogado algo pequeno, mas pontiagudo. E, como se não bastasse, alguém, provavelmente meu pai, escreveu a mentiroso com marcador preto na nossa caixa de correio. Tirei fotos de tudo, chamei a polícia e dei os nomes. Sem rodeios, sem suposições. Disse que tinha motivos para acreditar que foram meus pais e que queria tudo documentado. Naquela tarde, um policial veio até nossa casa. Foi educado, fez perguntas, anotou tudo e, antes de ir embora, disse algo que ficou comigo: família pode ser a pior coisa quando envolve dinheiro e orgulho. No dia seguinte, registrei um boletim de ocorrência formal. Não porque eu achasse que eles seriam presos. Eu só queria que ficasse tudo registrado, no papel. Eu só queria que, por uma vez, eles sentissem algo além daquela superioridade presunçosa. 3 dias depois, receberam uma notificação. Acusações de vandalismo simples, mas oficiais. Não pedi nada pesado. Só queria que houvesse um registro. Foi aí que eles surtaram. Apareceram na minha casa uma semana depois. Não para se desculpar. Nem para negar. Vieram dizer que meu filho não era deles. Que se eu os tratava como estranhos, então era isso que nós seríamos, estranhos. Que não precisavam de desrespeito na vida deles. E que, a partir de agora, só consideravam os filhos do meu irmão como netos de verdade. Eles disseram isso na cozinha. Alto o suficiente para que meu filho, que tinha descido procurando suco, ouvisse cada palavra. Ele congelou. Olhou para mim. Depois para eles. E começou a chorar. Minha esposa mandou que fossem embora. Eu não precisei dizer nada. Só peguei meu filho no colo e o levei de volta pro quarto. Enquanto subíamos, dava para ouvir minha esposa lá embaixo dizendo para eles nunca mais voltarem ali. A porta bateu. O silêncio voltou. Fiquei sentado com meu filho na cama até ele pegar no sono. Ele me perguntou se a vovó odiava. Eu disse que não, mas, naquele momento, já não tinha mais certeza. Depois daquela noite, eles sumiram. Não fisicamente ainda moravam na mesma casa branca enorme em Urest, com a cerca viva parada e o quarto de hóspedes vazio, mas sumiram das nossas vidas. Sem ligações. Sem mensagens. Sem visitas. Por 6 meses inteiros, foi como se a gente não existisse para eles. No começo, foi um alívio. O silêncio nos deu espaço para curar.
Meu filho, aos poucos, parou de perguntar se eles viriam vê-lo. Minha esposa voltou a ter energia. Eu me concentrei no trabalho, terminei de pintar a garagem e voltei a correr. Mas mesmo no silêncio, dava para sentir o gelo. A ausência deles era definitiva. A verdade é que não tínhamos mais avós. Então, numa terça-feira à noite, meu irmão Evan ligou. Ele não parecia ele mesmo. Desde o Natal, só trocávamos mensagens esporádicas, piadas, fotos das crianças, mas nada profundo. Ele foi direto: eles vão perder a casa. Eu estava na cozinha, com o telefone no ouvido, olhando para a cafeteira como se ela pudesse atender por mim. Evan contou que nossos pais fizeram um empréstimo grande há 2 anos, reformas, dívidas de cartão, provavelmente aqueles 2 cruzeiros nos quais ignoraram o aniversário de 6 anos do meu filho. Agora, estavam com os pagamentos atrasados. O processo de execução hipotecária estava em andamento. Eles ligaram para ele na noite anterior. Pediram um lugar para ficar por um tempo. Queriam saber se poderiam se mudar pro meu porão. Perguntei o que ele respondeu. Ele riu. Disse que falou a não. Que eles deviam perguntar diretamente para mim. E parece que já estavam contando com isso. Na noite seguinte, meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu não atendi. 10 minutos depois, meu pai ligou. Depois veio uma mensagem. Precisamos conversar. É importante. Por favor, liga pra gente. Esperei 1 hora. Depois liguei de volta. Dessa vez não teve doçura fingida, nem charme disfarçado. Minha mãe foi direta: estamos passando por uma fase difícil financeiramente. Provavelmente vamos precisar de um lugar por alguns meses. Faz sentido irmos pra aí. Vocês têm espaço. Deixei ela falar. Tentou suavizar, elogiando nosso bairro, dizendo que crianças precisam de estabilidade. Depois disse que presumia que eu sabia o que significava cuidar da família em tempos difíceis. Quando ela finalmente parou, eu disse bem calmo: não. Eu não vou ajudar vocês. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou se eu estava brincando. Lembrei ela de tudo: que não comemoraram o aniversário do neto, que vandalizaram nossa casa, que nos chamaram de mentirosos, que disseram pro meu filho que ele não fazia parte da família. Eu me lembro de tudo, disse. E não tenho interesse em consertar o que vocês quebraram. Ela desligou. Sem nem se despedir. Cerca de 1 hora depois, meu telefone tocou de novo. Mensagem no grupo. Dos 2. Você vai se arrepender disso. Nós somos seus pais. Isso é temporário. A família fica unida. Fiquei olhando para a tela. E, pela primeira vez, percebi que eles não estavam com raiva porque estavam magoados. Estavam com raiva porque tinham perdido o controle. Eles nunca imaginaram que eu diria não. E, sinceramente, eu também nunca imaginei que eles chegariam ao ponto de precisar de mim. No dia seguinte, o Eva me mandou uma mensagem. Só uma linha. Eles foram morar com os Andersons. Você lembra deles da igreja? Eu lembrava. Os Andersons moravam no apertado apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Meus pais já tinham zombado deles por comprarem vinho barato e deixarem os cachorros dormirem no sofá. Agora eles estavam lá, dormindo na sala, com as malas no chão e o orgulho jogado fora. Eles ainda não falaram comigo. Não viram o neto. Não pisaram perto da nossa casa. Mas sabem onde estamos. Sabem que fui eu quem, finalmente, disse não. Algumas semanas depois de se mudarem para a casa dos Andersons, eu soube deles de novo, mas não diretamente. Eva me ligou uma noite. Disse que eles estavam tentando recuperar a casa de Urest. Estavam buscando maneiras de barrar a execução da hipoteca. Talvez até tentando usar o patrimônio da família como garantia, para fingir que ainda tinham algo sólido. Não se surpreenda se aparecerem aí de novo, ele me avisou. Eles não vieram. Mandaram uma carta. Uma carta impressa, assinada e autenticada alegando que eu lhes devia dinheiro. Não legalmente. Não existia dívida nenhuma.
Mas eles escreveram como se fosse um acordo familiar, dizendo que me ajudaram financeiramente em tempos difíceis e que, agora, estavam solicitando reembolso porque estavam enfrentando dificuldades inesperadas. Eles estavam falando sério. Minha esposa abriu o envelope, leu a carta, e nem me entregou. Jogou direto no lixo. Eu retirei, escaneei, tirei uma foto e mandei pro meu advogado. Só por precaução. O problema de passar a vida sendo tratado como um caixa eletrônico é que, em algum momento, você aprende a congelar a conta. E não estou falando só de dinheiro. Não respondi à carta. Não liguei. Não mandei mensagem. E então começaram os rumores. Amigos da igreja, vizinhos antigos, até um professor meu do ensino médio, todos começaram a me procurar. Cheios de cautela. Com um jeitinho. Alguns perguntaram se estava tudo bem entre mim e meus pais. Um deles chegou a perguntar se eu estava sendo investigado. Essa me pegou desprevenido. Aparentemente, meus pais estavam dizendo por aí que eu havia invadido contas conjuntas, que manipulei finanças, que cometi fraude digital. Estavam espalhando mentiras. Plantando sementes, tentando sujar meu nome. Acreditavam que, assim, eu voltaria rastejando para limpar a própria imagem. Mas o plano deles deu errado. O banco nunca os apoiou. Toda a documentação estava em ordem. Tudo provava que eu era o único titular da conta, o único contribuinte. A única razão pela qual eles tiveram acesso foi porque eu permiti e depois os removi legalmente. Eu poderia ter ignorado os boatos. Poderia, mais uma vez, ter escolhido o caminho mais elevado. Mas eles foram longe demais. Eles apareceram no meu trabalho. Eu trabalho numa imobiliária de médio porte, no centro da cidade. Nada chique, mas era profissional. Naquela tarde, voltei do almoço e a recepcionista me avisou que um casal tinha aparecido para falar com meu gerente. Disseram que eu estava envolvido em atividades financeiras não autorizadas. Eles estavam tentando sabotar meu trabalho. Mas eu não entrei em pânico. Documentei tudo. Enviei um relatório completo para o RH, juntei extratos bancários, prints de tela, até registros do fundo de férias. Não era só sobre limpar meu nome, era sobre montar um caso. Na mesma semana, entrei com uma notificação extrajudicial através do meu advogado. Pedi para entregarem no endereço dos Andersons. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Não era dos meus pais. Era o Sr. Anderson. Pediu desculpas. Disse que não sabia que eles ainda estavam tentando envolver os outros em coisas desse tipo. Prometeu que iriam se mudar. E 3 dias depois, sumiram. Ninguém sabia para onde foram. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Eles não estavam apenas perdendo status. Estavam desmoronando. E eu não ia ser o tapete onde eles juntariam os cacos. No começo, eu não queria vingança. Eu esperei. Esperei que eles parassem. Que entendessem que tinham ultrapassado o limite. Que sumissem, em silêncio, pro mundinho que ainda restava a eles. Mas eles não pararam. Eles foram além. E aí, algo dentro de mim mudou. Tudo começou com uma mensagem de voz. Uma voz que eu não ouvia havia meses, minha mãe. Divagando sobre me processar por danos emocionais por causa da notificação judicial. E, no meio disso, mencionou meu filho. Disse que eu estava envenenando ele contra a verdadeira família. Aquilo foi a gota d'água. Peguei a pasta de emergência que eu guardava há anos. Lá estavam todos os recibos, extratos, e uma cópia impressa de uma troca de e-mails de 3 anos atrás. Na época em que tentávamos comprar nossa casa atual, meu pai havia se oferecido para ajudar com a entrada. 2 semanas depois, voltou atrás. No e-mail, ele disse: pessoas como vocês não deveriam morar em bairros acima do próprio nível. Essa frase ficou gravada na minha mente. Reuni tudo. Digitalizei, fiz backups físicos. E então tomei 2 atitudes. Primeiro, entrei em contato com uma colega da faculdade que hoje trabalhava como repórter local. Ela não fazia grandes matérias, mas histórias humanas. Falei que tinha algo pessoal, fora do registro. Ela ouviu.
Contei tudo. Ela ficou chocada. Disse que precisava de alguns dias para checar tudo, mas que me daria retorno. Segundo, enviei uma mensagem respeitosa para a diretoria da antiga igreja dos meus pais, aquela que eles não frequentavam mais, mas ainda usavam como cartão de visita social. Enviei links para o boletim de ocorrência, a denúncia de vandalismo, e uma declaração explicando por que eu não queria mais contato. Pedi que mantivessem os nomes deles longe de qualquer situação envolvendo minha família. Eu não queria expô-los, só queria romper com a ilusão. Aquela imagem de casal respeitado, generoso, avós amorosos era tudo uma fantasia. E eu cansei de ver eles usando isso como fachada. 2 semanas depois, saiu a matéria. O título era sutil. Quando a família vira uma transação, a luta de um filho por limites. Não citava nomes, mas qualquer pessoa da comunidade sabia de quem se tratava. Explodiu. Não por ser sensacionalista, mas porque era real. Era honesto. Uma tempestade silenciosa. Eles tentaram desmentir. Disseram que era exagero. Mas não adiantou. Os fatos estavam lá. Prints, mensagens de voz, registros bancários. As pessoas começaram a comentar. Primeiro sussurrando. Depois, se afastando. Os convites pararam de chegar. Meu pai não foi chamado para discursar naquele almoço de negócios. O clube do livro da minha mãe passou a se reunir na casa de outra pessoa. A bolha onde eles viviam desinflou. E ficou em silêncio. Tentaram se antecipar. Meu pai postou um texto longo no Facebook, dizendo que a juventude de hoje não tem mais lealdade. Mas nem os velhos amigos de golfe curtiram. Recebeu 2 comentários. Ambos de pessoas que eles mal conheciam. E então, no meio de tudo isso, recebi uma carta do banco. A casa em Eurest havia sido oficialmente retomada. Não era que eles simplesmente tivessem se mudado, eles tinham perdido tudo. Sem rede de segurança. Sem plano B. Eu não comemorei. Não fiz postagens, nem falei com ninguém. Mas naquela noite, me servi de uma bebida, sentei na varanda e assisti meu filho pedalar pela entrada da garagem na mesma bicicleta que eles tentaram destruir meses antes. Aquilo, sim, foi a verdadeira vingança. Não o artigo. Não o silêncio. Mas o simples fato de que ainda estávamos ali felizes, inteiros e finalmente livres deles. Depois da publicação do artigo e de todas as consequências que vieram, o silêncio finalmente chegou. Mas, dessa vez, era o silêncio de verdade. Não aquele cheio de tensão, de esperar o próximo ataque. Era um silêncio calmo. Eles desapareceram. Ninguém sabia ao certo para onde tinham ido. O Evan ouviu de alguém da igreja que eles estavam pulando de sofá em sofá, ficando com velhos amigos, tentando se reerguer. Mas os convites estavam rareando. Ninguém queria se associar a um casal que tinha sido publicamente exposto por abusar emocionalmente do próprio filho e vandalizar a bicicleta de aniversário do neto. Achei que aquilo fosse o fim. Mas não foi. 6 semanas depois do artigo, recebi uma carta registrada. Dessa vez, de um advogado. Eles queriam entrar com uma ação contra mim por causa da casa de Eurest. Alegaram que eu tinha conhecimento de fundos disponíveis e que me recusei a cumprir uma obrigação familiar. As palavras soavam ridículas. Desespero puro. O advogado deles era um sujeito com um site instável e várias avaliações negativas no Yelp. Não me desesperei. Entreguei a carta para o meu advogado, que leu, respirou fundo, me olhou e disse: "Isso não vai a lugar nenhum. Eles estão sem saída." Mesmo assim, contei pro Evan, só para ele saber o que estavam tentando agora. Foi aí que ele soltou uma bomba que eu não esperava. Eles me procuraram, ele disse. "Queriam que eu testemunhasse contra você." Perguntei o que ele respondeu. Ele disse que chamou eles de loucos. E deixou claro: "Se continuarem indo atrás de você, vão me perder também." Foi ali que tudo se desfez de vez. Eles perderam tudo: a casa, a reputação, a influência, e agora, os 2 filhos. Não porque nós nos voltamos contra eles, mas porque construíram suas vidas como castelos de areia, frios, vazios e condenados a ruir.
Quando alguém parou de fingir que aquilo era sólido, tudo desmoronou. O processo nem chegou a acontecer. O próprio advogado deles os largou discretamente. Nenhum juiz sequer analisou o caso. E nunca mais ouvimos falar deles. O próximo feriado veio e passou. Sem cartão. Sem ligação. Mas o Evan e a família dele vieram. As crianças correram pelo quintal com os rostos lambuzados de glacê. Assamos cachorro-quente, rimos de histórias bobas da infância. Em determinado momento, Eva me puxou de lado e disse: "Você é o único da família com quem eu ainda falo." Assenti com a cabeça. Comigo é igual. 6 meses passaram. Depois, 1 ano. Estávamos vivendo sem eles. E não só sobrevivendo, estávamos completos. Eu não olhava mais pro celular esperando outro ataque. Minha esposa sorria mais. E meu filho, ele simplesmente parou de perguntar pelos avós. Até que, num domingo, fomos à feira. E lá estavam eles. Menores. Mais velhos. Gastos de um jeito que nem dinheiro conserta. Minha mãe cruzou o olhar comigo por um segundo, mas desviou rápido. Meu pai nem nos viu. Estava encarando um tomate rachado como se o tomate tivesse ofendido ele pessoalmente. Não se aproximaram. Não disseram uma palavra. E ali ficou claro, eles não eram mais nossa família. Não de verdade. Eram apenas pessoas que conhecíamos. Voltamos para casa. Meu filho ajudou a descarregar as compras e contou uma piada que ouviu na escola. Minha esposa me deu um beijo na bochecha e começou a preparar o jantar. E naquele momento simples, percebi. Essa era a vida que eu sempre quis. Sem máscaras, sem culpa, sem guerra. Só paz. E, dessa vez, essa paz era minha. Epílogo, o legado inesperado. Já se passou pouco mais de 1 ano desde aquele dia na feira. Nossa vida entrou num ritmo tranquilo, quase como aquele que eu achava que tinha perdido para sempre. A rotina simples ganhou valor, aulas de bicicleta, teatrinhos na escola, caminhadas aos fins de semana, panquecas preguiçosas nos domingos. Então, no mês passado, recebi uma carta sem remetente. O envelope trazia um brasão antigo da família, um que eu não via desde a infância. Dentro, havia um convite reluzente para uma gala beneficente promovida por uma fundação com o nome dos meus avós. O tema? Uma família unida por seu legado. Daqui a 3 semanas. Filadélfia. Fiquei olhando para aquele convite por um bom tempo. As lembranças me invadiram, o carinho da minha avó, a forma como meu avô segurava minha mão nas viagens de férias. Não éramos ricos de dinheiro, mas na época deles, tínhamos prestígio. Minha primeira reação foi raiva. Eles tinham perdido tudo. E agora isso? Mais uma tentativa de despertar culpa? Joguei o convite na mesa e saí para correr. Mais tarde, ao anoitecer, comentei com minha esposa. Ela leu em silêncio, olhos apertados. Essa fundação ainda existe? Fomos pesquisar. Encontramos arquivos de imposto, registros. Sim, a fundação ainda existia. Ainda ligada, de forma tênue, a uma rede de velhos doadores. E, de repente, senti algo que não sentia desde a falência deles, curiosidade. Naquela noite, liguei para o Eva. Isso é comum? Uma fundação familiar assim? Ele pensou por um momento. Pode ser uma tentativa de redenção, ou um jeito de te puxar de volta para dentro do círculo. No dia seguinte, enviei um e-mail anônimo confirmando presença. Como participante. Sem presentes, sem discursos, sem envolvimento. Apenas presença. A noite da gala chegou. Meu filho ficou com o Evan e os filhos. Minha esposa e eu fomos. A entrada era grandiosa, lustres de cristal, pisos reluzentes, mesas cheias da elite local. Não conhecíamos ninguém. Mais ou menos na metade da noite, vimos. Eles chegaram. Quietos. Menores, sim, mas não derrotados. Estavam bem vestidos, cabeça erguida. Meu pai caminhava entre os convidados como quem espera que as portas se abram sozinhas.
Minha mãe olhou a sala inteira até me encontrar. Nos encaramos no saguão de mármore. Um longo silêncio. O ar pesado. Então meu pai soltou o ar devagar. Obrigado por terem vindo, disse ele, com uma sinceridade estranha. Essa gala é o trabalho da minha vida. E eu queria vocês aqui. Minha esposa se mexeu ao meu lado. Minha mãe olhou, vulnerável, para o nosso filho, que decidirá nos acompanhar no último minuto, com a esperança de ver os avós. Algo se partiu dentro de mim. Não foi perdão, mas foi reconhecimento. Aquilo ia além de mágoas. Era uma tentativa, torta que fosse, de recomeço. Expiação? Talvez. Ilusão? Talvez também. Conversamos por 15 minutos. Educados. Cordiais. Meu filho fez perguntas sobre os projetos da fundação. Era tudo legítimo, eles apoiavam escolas públicas carentes. Meus pais falaram sobre querer deixar algo além de brigas e dinheiro. Mas a tensão continuava. O convite não era só um gesto, era um empurrão, uma tentativa de recuperar o que perderam. Eu sentia isso o tempo todo. No fim da noite, falei com eles. Decidi apoiar o programa educacional da fundação, mas farei isso por meio da minha própria organização. Separada. Transparente. Foi uma repreensão silenciosa. E uma ponte, ao mesmo tempo. Eles se entreolharam e assentiram. Nos despedimos com uma civilidade cautelosa. Eu sabia, aquilo era frágil. Uma conexão construída com os olhos abertos, não com confiança cega. Ao sair, percebi, a história não tinha acabado. Ela apenas tinha entrado num novo capítulo. Um em que cura não significa esquecer. Em que o legado pode ser reconstruído, mas não controlado. Enquanto dirigíamos para casa, nosso filho dormia no banco de trás. E ali, naquele instante, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma esperança cautelosa. Porque, às vezes, a reviravolta mais inesperada não é a vingança ou a ruína. É a escolha silenciosa de permanecer firme, estender a mão e escrever o próximo capítulo do seu jeito.